É isso aí, vou começar mais cedo a parada, hein? Ó, pessoal, hoje não deu pra treinar. Sério mesmo, não deu. Ou eu treinava ou eu fazia live. É a verdade. Eu escolhi fazer a live, porque promessa é dívida. Boa noite, boa noite. Fabiana, Rúbia, boa noite. Dani, boa noite. Keitri Puchalski, minha amiga e minha paciente entrando. Fala Fernandão, Jefferson, Tiffany, Érica. Aquilo ali é enxaqueca mesmo, viu, Érica? Tem que parar com os estimulantes e você lembra que enxaqueca piora com óxido nítrico, tá? Então se toma arginina ou se toma qualquer coisa, ácido araquidônico, é, coisas que aumentam o MP cíclico também, como Forskolin, né? Tem aquele manipulado que vocês devem conhecer que chama Forskolin, que é estimulante de AMP cíclico. Ele Ele piora também a enxaqueca. Tudo que aumentar seu óxido nítrico vai piorar a enxaqueca, certo? E aí, galera, boa noite. Elaine, boa noite. Nayara, Rafael, Denise, Luciano, Silas, Laís Oliveira, Diene, Diene Lima, Fernandão, meu caro nobre. Ué, a conexão tá fraca aqui? Não pode estar fraca. Eu tô em Belo Horizonte, velho. Em Belo Horizonte aqui é outra história. Será que se eu fechar essa... É, o YouTube aqui tá rolando, hein? Pera aí. Vou fechar o YouTube. Fechei o YouTube. Ah, melhorou. É, o YouTube tava comendo a banda toda. Eu esperar entrar mais gente, hein? O pessoal tá achando que vai começar às 10 horas, então é porque é o seguinte, eu comecei mais cedo mesmo, porque eu tenho algumas coisas ali pra adiantar. E eu tô na cama aqui, eu tô vendo umas coisas ali no notebook. E eu realmente, galera, não vou poder começar a live 10 horas. Então, entre não ir treinar e fazer a live, eu resolvi fazer a live com vocês. É porque ontem também eu fui treinar, ontem que foi domingo, eu aproveitei e fui e eu esculhambei lá, sabe? Eu fiz vários agrupamentos musculares justamente com medo de hoje não dar para treinar. Fala Flávia e aí, Amanda. Não tá ruim a conexão mais não, agora tá boa. Vamos falar sobre GH, né? Vocês estão usando, não vou falar que tá usando errado não, mas vocês não estão aproveitando o GH da melhor maneira possível. Vocês podem fazer o seguinte, até entrar mais gente, vamos perguntar sobre outras coisas. Do que vocês querem que eu fale agora até começar a live sobre o GH? Pode falar aí, o que vocês querem que eu fale? Tá massa, não tá? Ó, as veio. Rodrigão Junqueira entrou na área. Lindos são vocês. O que vocês querem saber do Franol? Franol é efedrina. Vocês estão ainda usando essa onda de efedrina? Gente, eu já falei para vocês sobre estimulante. Olha, eu não estou puxando sardinha de esteroide, coisa nenhuma, eu não puxo, porque ele tem vários malefícios. Mas eu vou falar um negócio para vocês. Se uma pessoa estiver querendo suicidar e tiver entre duas opções, ou suicida com efedrina ou estimulantes, ou suicida com esteroide, ela vai ter muito mais trabalho para morrer com esteroide do que com estimulante. Estimulante mata muito mais e mata mais rápido. Os vacilos de estimulante, fala Rodrigão, gigantesco.
Os estimulantes de GH, de alfa-adrenérgicos e beta-adrenérgicos, eles são nojentos. Errou, acabou. Principalmente se você tiver um coraçãozinho fraco, uma predisposição cardíaca, alguma outra coisa. Já falei sobre jejum intermitente, já dei detalhes. Pessoas que treinam à noite, pessoas que treinam de manhã. Jejum intermitente, eu já falei tudo que eu tinha para falar. E aí, Dai? Ah, minha paciente. Vamos lá, deixa eu ver. Ó, pessoal, já tá dando 1000. Vamos começar do GH? Na hora que eu começar a falar de GH, eu vou pedir encarecidamente, por favor. Na hora que eu começar a falar do GH, todo mundo para de comentar. Viu? Vocês parem de comentar. Não deu tempo de falar não, porque já completou, já tem muita gente. E não vai dar. Então eu vou começar a falar sobre o GH já. Não vou falar tantas coisas assim. Tem muita coisa para falar do GH, mas eu vou falar o que interessa a vocês. Né? E baseado em estudo científico e etc. Beleza? Então, começar sobre o GH, para com os comentários. Valendo! O seguinte, eu quero que vocês saibam primeiro como que é feito o GH, da onde que ele vem, quem comanda quem. Tá valendo já, viu, gente? Pode parar os comentários aí. Então, lá em cima, você tem o hipotálamo mandando a hipófise produzir GH. Quem produz o GH é a hipófise anterior ou adenohipófise. E o comando vem lá de cima. O comando vem do GH-RH, que é o hormônio liberador de GH, que vem do hipotálamo. Ele desce, né, pela haste, comunica com o hipotálamo, com a hipófise e manda a hipófise fazer o nosso querido GH. Quando a gente é novo, galera, quando nós somos novos, o que varia do nosso GH é o seguinte: os nossos pulsos de GH, eles são mais frequentes e eles são mais intensos. Vocês estão cansados de saber que quando vocês vão fazer um exame de sangue, o GH de todo mundo aqui dá 0. Vocês já repararam isso? Que o GH de todo mundo aqui dá 0. 0,5, 0 alguma coisa, e falar, pô, eu tô com deficiência de GH. Não é isso. O GH, com o tempo, ele diminui, assim como a testosterona. E eu queria deixar bem claro que GH não causa câncer. O GH piora o câncer de quem tem. Se você é uma pessoa saudável, você tem uma vida saudável, você não vai ter um câncer, porque você está usando o GH. Agora, se você tem um câncer, se você tem uma predisposição muito intensa a câncer, seu pai e sua mãe morreu de câncer de intestino, Deus livre e guarde. É uma grande chance de você ter um câncer de intestino. Se você usar GH, você pode aumentar isso aí. Mas uma pessoa comum qualquer não vai ter um câncer por causa do GH. Então eu quero deixar isso bem claro. Né? Porque se fosse assim, se o GH em si gerasse um câncer, a criança que estivesse desenvolvendo com GH lá em cima teria um câncer. O jovem adolescente que tem testosterona alta teria um câncer de próstata. Porque dizem que é a testosterona que causa câncer de próstata. Não é. A gente já sabe hoje que quem causa o câncer de próstata é a junção de estradiol alto e DHT alta. Então, tudo bem. O GH, galera, temos que entender o seguinte. Hipófise foi lá, soltou o GH. Aonde é que ele vai agir? Vai agir em tudo que é lugar. O que vocês buscam no GH, na verdade, é o grande, fantástico efeito lipolítico que ele tem. Ele tem um efeito muito bom na quebra de triglicerídeo, certo? E ele tem alguns outros efeitos ruins, como o aumento da resistência à insulina. Aí você começa a falar assim, então quer dizer que o GH compete com a insulina? Não. Olha que interessante. 80% do nosso IGF-1 é produzido no fígado. 80% do IGF-1 é produzido no fígado por causa do GH. Então o GH chega no fígado, ele metaboliza o GH e vira IGF-1. Vocês já viram os grandes bodybuilders? Eles associam T3 e eles associam insulina.
né? Estou citando, né? Estou explicando por que eles fazem isso. Eles associam T3 com insulina. E aí você pergunta assim, ah, não, mas se eu usar o T3 sozinho, sem GH, eu vou catabolizar demais. Vai catabolizar mesmo. O T3 é altamente catabólico. Altamente catabólico. Você até tenta atenuar isso, aumentando drasticamente sua ingestão de proteína diária. Mas se você tiver somente com um T3, há uma grande chance de você ver seus músculos indo embora e você ficando flat. Beleza, bodybuilders? E vocês, bodybuilders, que estão usando o T3 junto com GH e insulina e não sabem o porquê, eu explico. No nosso fígado existem substâncias, existem hormônios que aumentam nossa sensibilidade no fígado do GH. Quem faz isso? A insulina aumenta a sensibilidade do fígado ao GH e o T3, T4, T3, hormônio de tireoide, aumenta a sensibilidade. Fala, Gustavo. E aí, Gustavo consultou hoje. Aumentam a sensibilidade do fígado ao GH, o T4, o T3 e a insulina. Esses dois aumentam a nossa sensibilidade. Ou seja, você vai precisar cada vez menos de GH para produzir mais IGF-1. Ah, doutor, então quer dizer que o nosso GH, todo ele só faz o efeito depois que ele é convertido em IGF-1? Não. O GH tem a ação dele mesmo. Antes de ele virar IGF-1, ele tem ação. Ele tem o grande efeito lipolítico dele que eu falei, né, que são efeitos diversos também em articulações, cartilagem, síntese de colágeno, síntese de proteína. O GH em si, até mesmo o IGF-1, eles não são muito anabólicos. Eles não são muito anabólicos. Coloca uma pessoa para usar 4I de GH por 10 anos, ele nunca vai ser um monstro. Não vai ser um monstro. Ele vai ser uma pessoa com grande dificuldade de ganhar gordura. Né? Uma pessoa que segura muito a massa em questão de manutenção de gordura, né? De baixo percentual, e manutenção daquela massa, ele é muito bom. Ele também tem ação de IGF-1 local. Ele age e se transforma em IGF-1 local. Por isso que ele é tão ruim no câncer. Então o câncer está específico, você tem um câncer no fêmur e você toma GH, ele vai aumentar o IGF-1 no câncer ali. E o câncer vai crescer. Ele não só aumenta no total. Então não fiquem preocupados, tá? Quando vocês fizerem resultado de exame, e agora tá, eu falei os dois que aumentam sensibilidade do GH no fígado. Ou seja, coisas que atuam em sinergia com o GH, que é o T3 e, né, o T4 ou o T3. Na verdade, quando eu falo T4, eu estou falando do T3 porque o T4 vira T3 e o T3 que age. Então eu vou falar T3 porque é o hormônio ativo, certo? E aí, agora temos um grande, fantástico, que todo mundo aqui conhece, é a nossa grande bomba, a verdadeira bomba, que aumenta a resistência do fígado ao GH, ou seja, o fígado vai precisar cada vez mais de GH para aumentar um pouquinho o IGF-1. Quem faz isso? Estradiol. Estradiol faz isso. Então, mulheres, vocês que usam anticoncepcional, vocês têm muito baixo IGF-1. Normal, baixo, sempre no limite inferior. E vocês têm aumento do GH. O estradiol estimula o GH, mas aumenta a resistência de conversão do GH em IGF-1. Né? O que não é uma boa coisa. Deixa eu cancelar aqui. Estimulantes. Decorando então, revisão. T3 aumenta a sensibilidade, insulina aumenta a sensibilidade no fígado ao GH, age em sinergia, estradiol piora. Beleza? Deixa eu colocar algumas coisas aqui para eu lembrar. Vocês estão me perguntando também a prolactina. Tem muita gente perguntando, muitos homens com prolactina alta. Aí o que acontece? Olha para vocês verem que coisa interessante na modulação hormonal, como que tem que ser importante filtrar.
Os moduladores hormonais hoje em dia, os ortomoleculares, os anti-aging, que eu considero uma classe muito boa, uma medicina fantástica, a medicina de prevenção de doenças. Infelizmente, pessoal, o que mais eu vejo de coisa errada estão em alguns colegas anti-aging. Primeiro que eles estão prescrevendo e solicitando 80, 100 exames para uma pessoa. A pessoa entra no ortomolecular, eu não sei quantos que eu peço, eu acho que é 20 ou é 30, e eu acho até demais, dependendo da pessoa. Se for um atleta, eu costumo pedir alguns outros exames. Mas os ortomoleculares hoje em dia estão pedindo 80, 100 exames. Você tem que tirar praticamente uma doação de sangue para você fazer os exames. O jejum intermitente, por diminuir a insulina, Tatiana, ele diminui os níveis de insulina. Não é que ele diminui o IGF-1. Pensa bem, se ele diminui a insulina, tudo que diminui a insulina, o que é bom, viu? Tudo que diminui a insulina, sua insulina estiver baixa, isso é ótimo, você vive mais. Né? E o jejum intermitente, você está acabando de provar aqui em uma pergunta, né, que se o IGF-1 diminuiu, isso não quer dizer que você não vai ter seu anabolismo, não. Mas, veja bem, IGF-1 é replicação celular. E o que eu disse na live sobre IGF-1? Que vocês não souberem interpretar. Eu falo que IGF-1 é uma dieta muito perfeita para quem completa todos os pré-requisitos para fazer um jejum intermitente. Né? Se você consegue comer uma quantidade maior de comida, se você não tem uma fome compulsiva, o jejum intermitente faz com que você viva mais. Um dos motivos que você viva mais é que o IGF-1 diminui um pouco, não a ponto de causar. Na verdade, gente, essa diminuição e aumento de IGF-1, essa oscilação baixo e alto, médio, normal, isso aí não é isso que vai melhorar seu anabolismo ou não. Vocês ficam muito preocupados com exames. Então tá, eu estava falando lá dos ortomoleculares que estão pedindo 100, 70 exames. Primeiro que eles estão abusando do sistema. Está sendo gasto um dinheiro nos planos de saúde e etc. Até da pessoa que está pagando particular, às vezes ele passa o olho naqueles exames ali e não está vendo nada. Ou não sabe interpretar, ou nem vê o exame direito. Tem muitos exames ali desnecessários. Aí o que acontece? Ele viu o resultado do cara de exame lá e viu lá, prolactina elevada, estava alta a prolactina, a testosterona estava baixa, etc. Estava com o hormônio de tireoide levemente baixo, e ele decidiu fazer uma reposição de testosterona nesse cara. Após a reposição de testosterona, ele continua tendo déficit de testosterona, baixa de libido, as queixas continuaram. Vejam bem vocês, a prolactina inibe os hormônios sexuais. Então, não adianta você estar com a prolactina alta e dar testosterona. Não adianta. O que vai acontecer é que essa testosterona converte em estradiol, e muitos homens não sabem aqui, tá? Não está cortando não, pessoal. O áudio está normal. A testosterona, ela converte em estradiol. O estradiol inibe muito mais o eixo do que a própria testosterona em si. Né? Por isso que dizem que inibidor de aromatase, ele estimula a espermatogênese e estimula não só homem, mulher também. Estimula a fertilidade e estimula a voltar a produção tanto de testosterona como estradiol, o ciclo normal do homem e da mulher, tá? Com o inibidor de aromatase, anastrozol, principalmente anastrozol e letrozol, devido a atravessarem a barreira hematocefálica. Né? Então, é isso. Então, por favor, tratem um todo. Se a prolactina está alta, e eu estava falando sobre GH, mas calma aí. Se a prolactina estava alta e ela diminui os hormônios sexuais, por que ao invés de você sair dando testosterona igual um louco, você não baixa a prolactina do sujeito, né? Primeiro, vê o que está aumentando tanto essa prolactina assim, baixa a prolactina, faz exame daqui a um mês, corrige todas as causas erradas, veja o que acontece com a testosterona dele, depois você repõe. Você até pode repor a testosterona, não tem problema.
Mas desde que depois que você veja os exames, você corrija o que tiver mais de errado, tá? Senão não vai adiantar nada. O hormônio T3 e T4, eles estimulam o GH, o cortisol e os hormônios sexuais. Então, quando a pessoa tem uma testosterona muito baixa ou um GH muito baixo, eu costumo desconfiar da tireoide também, certo? É isso que acontece. Já já eu volto no GH, hein? O próprio hormônio sexual, na verdade, ele estimula também o GH. Então é uma via de duas mãos. Vamos lá. Como vocês estão usando um GH exógeno? Qual a melhor hora de uma aplicação de um GH? Todo mundo me pergunta isso. Doutor, que hora que eu uso? É de manhã? Tem que ser em jejum? Pode ser em estado alimentado? Se eu comer com carboidrato, vai cortar o efeito do GH? Todas essas perguntas existem. Vou responder todas. Andrews, e aí, mulher? Seguinte, o GH, se você for repor para uma criança, é uma coisa. Se você for para repor para um adulto, outra coisa, o gordinho sempre vai ter GH baixo. Por quê? Porque o nosso ácido graxo que está circulando, ele inibe diretamente o GHRH. Então, o ácido graxo do gordinho, ele age lá no centro. Então, não adianta você fazer teste de estímulo. Como que a gente faz um teste de estímulo? A gente tem a certeza que a pessoa tem deficiência de GH? Nós aplicamos insulina e provocamos uma hipoglicemia nessa pessoa. E qual que é a nossa reação do nosso corpo quando ele está em perigo? Quando ele está em hipoglicemia, o açúcar baixou, o GH aumenta. Então, se essa pessoa tem um eixo de GH funcionando muito bem, né, na hora que você fizer o teste de estímulo e baixar a glicose dele no sangue, e ele começar a entrar em hipoglicemia, você mede o GH com 30 minutos, 1 hora e meia, e você vai ver o GH aumentando. Vai ficar acima de 3. Se der abaixo de 3, ele tem deficiência. Com o estímulo, o GH basal vai dar sempre 0. A não ser que venha uma pessoa, te fura ali na hora que você estiver dormindo, onde tiver o pico de GH, te fura, tira seu sangue ali rápido sem você ver, e aí beleza. Né? Mas, no geral, o GH basal do adulto é praticamente 0, e é normal isso. Os pulsos nossos ficam muito menos frequentes e menos intensos. Então, reposição de GH, todo mundo está querendo saber. Eu acabei de falar para vocês que o GH tem efeito local, ele tem efeito dele mesmo, ele tem efeito lipolítico. Não é que quando você comer carboidrato, você vai aniquilar o efeito dele. Não é que insulina compete. Eu acabei de mostrar que insulina não compete. Insulina potencializa o efeito de conversão de GH em IGF-1 no fígado. Certo? Mas o GH, ele sozinho tem ação lipolítica, né, de quebra de gordura para posterior, beta-oxidação e etc. O GH, pessoal, eu gosto de usar ele longe de pulsos naturais. Então, se você vai treinar, você está liberando cortisol, testosterona, GH. Você vai usar o GH para dar um pico no horário do seu treino? Não. Você vai usar o GH no seu almoço, que você comeu carboidrato? Veja bem, se você comer muito carboidrato e usar o GH, você vai perder aquele turbo lipolítico dele. Então, um exemplo, pessoas que treinam de noite, usem o GH pela manhã ao acordar. Ou, se preferirem um outro horário bom, é pós-treino. Mas não usem pós-treino com carboidrato. Porque você, depois que treina, você está com o estômago vazio, você está queimando gordura, você deixa o GH agir,
O negócio é que se você usar o GH no pós-treino, você vai ter que se manter em jejum por um pouco mais tempo, se é que você está visando o efeito lipolítico dele. Agora, se você estiver visando apenas transformação de GH em IGF-1, veja bem, o GH em IGF-1, você não quer mais nada. Cansei, já estou seco demais, apenas quero que o GH se torne IGF-1 o máximo que ele puder. Aí você terá que fazer diferente. Quanto mais constante for o GH, vamos supor que alguém colocasse em você um soro na sua veia e o GH correndo, né, aos poucos e constante. Quanto mais constante a sua aplicação de GH, por exemplo, ao invés de você aplicar uma vez durante o dia, você aplica 2, 3 vezes. Aí você está deixando de lado o efeito lipolítico dele, que vem do pico, né? Ah, não, eu quero o efeito lipolítico dele. Ah, então é melhor você usá-lo uma vez ao dia. Outra coisa. Não, eu nunca vou falar sobre insulina aqui. Jamais. Eu vou falar da insulina como hormônio em si, mas eu nunca vou dar citações do que vocês estão querendo, tá? Então, o que efeito lipolítico do GH traz é o pico dele. O pico dele é atingido por volta de 2, 3 horas após a aplicação. E após isso, ele começa a ser convertido já em IGF-1. O IGF-1, sim, dura até 24, 30 horas. Por isso que criança com deficiência de GH, quando você vai num pediatra, num endócrino, que prescreve, pediatra não, endócrino mesmo. Você vai no endócrino que prescreve o GH para criança, às vezes ele prescreve segunda, quarta e sexta. 3 aplicações por semana. Porque ele sabe que o GH converte em IGF-1 e age no crescimento da criança em um longo espaço de tempo. Certo? O GH, qualquer GH é bioidêntico. Todos os GHs desses que vocês conhecem, eles são bioidênticos. Os que não são bioidênticos que eu conheço, que são de 192 aminoácidos, né? Porque GH nosso, do nosso corpo, ele possui 191 aminoácidos. O genotropin, norditropin, ormotrop, eutropin, omnitrop, sizen. Tem outros mais de fora lá que eu estou esquecendo. Mas o gintropin, aquele chinês gintropin, se for ele mesmo da Gensai, ele também é de 191 aminoácidos com alta pureza. Todos eles são isomoleculares e são bioidênticos. O GH hoje é a somatropina produzida no nosso corpo idêntica. Tá? Ela é sintética, mas é idêntico. O Kigtropin que vocês costumam comprar aí, baratinho, aquele verde, aquele é de 192 aminoácidos. Qual que é o problema de ser 192? Por ele não ser uma molécula exatamente idêntica, pode ser que seu corpo reconheça aquele GH como um estranho. O hormotrópio é o bérgamo. O eutropin eu já falei. Pode ser que ele reconheça o Kigtropin como um corpo estranho e forma anticorpos anti-GH. E aí você vai fazer o que? Anticorpos anti-GH e você não vai agir. Não, vocês podem, gente, o que vocês vão usar de peptídeo aí, a fim disso aí já é outra história, já é outra dose, já é outra live, tá? E tem o MGF, você pode usar os peptídeos, eu não vou nem ficar entrando nisso, senão vocês vão puxar muito assunto. GHRP, né? 2, tem o 6, tem o Ipamorelin, tem o CJC 1295 sem e Condac. Né? O Condac, a diferença é que ele é um pulso contínuo e eles costumam dar o tal do bleeding, né? Mas não. Sinceramente, eu prefiro o Sendac, né? Que na verdade tem o Sendac, que na verdade é o MOD GRF 129, se eu não me engano. É uma modificação do NoDAC. Tudo que você usar
que aumenta a sua sensibilidade à insulina, é bom. Picolinato de cromo, Gynostema pentáfilum, que é um fitoterápico meio difícil de achar, a própria o glifage, que é a metformina, canela, tudo que você puder usar para aumentar a sua sensibilidade à insulina é bom. É por isso que eles associam insulina, porque o GH, esses caras que usam insulina, eu fui olhar protocolos de fisiculturistas Phil Heath da vida, Kai Green. Esses caras usam 100, 150 unidades de insulina. É uma coisa assim que eu acho até brutal, sinceramente. É por isso que eles são daquele tamanho. Mas então, pessoal, deixa eu ver. O que mais vocês querem saber de GH? Ah, beleza, Vitor. Olha, por volta de 1, 2 horas após a aplicação, ele já dissipou e vai gerar o pico lipolítico dele. Então, na teoria, 1, 2 horas. Eu prefiro 1 hora e meia, 2 depois que houve a aplicação do GH, você pode comer seu carboidrato aí. O máximo de tempo que você conseguir ficar, né, sem carboidrato, eu acho interessante. Olha, gente, se vocês já são pré-diabéticos, primeiro, GH não é assim não. GH é para quem pode, cara. GH não é sair passando a torta direita. Sua mãe tem diabetes, seu pai tem diabetes, você vai usar GH? E ainda com insulina, entendeu? Primeiro que insulina é medicamento de diabético, certo? O GH aumenta muito a resistência à insulina. Tem pergunta que eu estou ignorando, viu, gente? Não vejo nenhuma ligação de síndrome do pânico com GH, não. Eu acho até que nunca vi estudos para falar assim, GH melhora a síndrome do pânico. Mas eu não vejo nenhuma ligação de GH com isso. A testosterona sim pode deixar a pessoa mais agressiva e piorar o quadro. Não, olha, gente, vocês estão me perguntando aqui, vocês são doidos. Vocês estão me perguntando doses, estão me perguntando praticamente um protocolo aqui para eu falar para vocês. Vocês estão querendo que essa seja a última live, então, né? Essa aqui vai ser a última live. Vocês estão querendo que eu fale coisa aqui que se alguém escuta um trem desse, eu vou preso. Vocês estão querendo que eu fale de insulina. Vocês perderam a noção. Meu Deus do céu. Gente, eu acho que fica assim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O inibidor mesmo do GH, o real inimigo do GH é a somatostatina, né? Então, em pessoas que têm na verdade, a melhor marca é o Sizen. Dizem que é um dos mais caros e o Genotropin, né? São os referências. Atualmente eu tenho feito o teste do Sizen, muito bom, mas sinceramente, sendo de farmácia, não vai haver tanta diferença assim não. E não tem essa de acabem com isso, tá? O sizing é o top e não causa retenção. Ah, meu Deus, onde é que se viu isso? GH é GH, pronto, acabou. GH é GH. Sizing causa retenção, homotrop, eutropin, qualquer um vai causar retenção. A diferença é da dose. O GH hoje em dia, pessoal, sem o I, sem o I de sizing custa R$ 2.000, dois e pouco. O Ormotrop, que eu saiba, custa R$ 1.600 sem o I. Né? Pelo menos onde que eu procuro saber o preço é isso aí. Certo? E pessoas que têm acromegalia, que é aquela doença, o gigantismo, na hora que você pega o exame daquela pessoa, o GH é alto e o IGF-1 é elevado. Você usa nessa pessoa a somatostatina, que é o inibidor do GH, agindo lá em cima, que tem o nome de Sandostatin LAR. Eu acho que é esse o nome, Sandostatin LAR. É isso mesmo. Vou nem pesquisar não, vocês olham depois aí, que se não for isso é bem parecido.
Dieta jejum intermitente é a dieta fantástica, gente. Quando vocês não souberem interpretar, é porque jejum intermitente não é qualquer um que faz. Muitos fisiculturistas fazem e adoram, porque eles conseguem bater o macro deles com duas, três refeições. Outros conseguem com uma, eu não sei como, eu não consigo. Jejum intermitente é isso. Quanto mais você fica sem comer, mais você vai viver. E mais uma vez, o anticoncepcional entrou no assunto, mostrando que anticoncepcional, o maior veneno que o homem já colocou na terra para as mulheres. Então, mulheres, usem seus anticoncepcionais se vocês querem diminuir o ganho de vocês de massa muscular. Se vocês quiserem aumentar o seu percentual de gordura, usem anticoncepcional. Se vocês quiserem aumentar o índice de ter um câncer, usem anticoncepcional. Se vocês quiserem aumentar a chance de você ter um evento como trombose, como tromboembolia, como AVC, como infarto, usem o anticoncepcional. O que eu tinha para falar de GH tá tudo aí, tá? Não acho que tudo que interessava a vocês é isso. Não é que GH não será usado. Prestem atenção. Não é que o GH não vai fazer o efeito dele se você usar ele num pós-treino com shake de dextrose e whey. Não é isso que eu estou querendo dizer. O GH, se você usar ele em jejum, né, ou aproveitando horários em que a lipólise está mais acentuada, ele vai turbinar este efeito. E, além disso, mantendo a síntese proteica. Use o BCAA junto com o GH nos momentos em jejum para você manter uma síntese proteica, para você fornecer aminoácidos para a síntese proteica. Aí vai lá entrar, aí tem o DNA, RNA mensageiro, RNA ribossômico, aí vai lá o ribossomo e faz a síntese proteica, certo? Estimulação do emitório, etc. GH não é bomba. GH não é anabolizante. O GH não inibe eixo. Se você usou o seu GH de manhã, à noite você produz GH. Lembrando que no eixo, a nossa produção de GH é inibida por GH e por IGF-1. Então, se você tem um IGF-1 alto, o seu GH está inibido, certo? E deixa eu falar outra coisa. Se vocês acham que é testosterona que inibe eixo das coisas, por que mulher usa anticoncepcional que é estradiol e ela para de ovular? Por quê? Vocês já pararam para pensar? É porque fala assim, ah não, a minha namorada começou a usar oxandrolona e ela parou de menstruar. Tudo bem, porque ela aumentou a testosterona aromatizou em estradiol e o estradiol foi lá em cima e inibiu. Estradiol inibe o eixo muito mais forte do que testosterona, certo? É por isso que inibidores de aromatase são ótimos em TPC, tanto para homem quanto para mulher. Principalmente os não esteroidais, que são o anastrozol e o letrozol. O examestano, o examestano que vocês falam, é um inibidor de aromatase esteroidal. Ele, se eu não me engano, ele não atravessa a barreira hematocefálica, ele não é um dos melhores para ser usado nisso aí. Embora ele também diminua os níveis de estradiol e, por consequência, pode dar algum estímulo, né? Algum estímulo de LH, de FSH. Então, é isso, certo? Na verdade, anastrozol não é para ser usado em TPC, não. É intraciclo, principalmente homem. Tem que usar dentro de um ciclo para prevenir as tetinhas de crescerem. Fiquem com Deus, obrigado pela audiência, pela paciência e por serem essas pessoas maravilhosas.